Olá! Esta é a quarta aula do meu curso de Contabilidade para Executivos. Hoje tratarei do assunto Contabilidade de Custos. Por meio da contabilidade de custos, você pode gerenciar os custos e preços de venda dos produtos produzidos na sua empresa. Quero lembrar que todos os métodos aplicados em indústria valem também para o comércio e para o setor de serviços. Dominando os processos de custeio, você terá a chave para estabelecer preços competitivos e ganhar mercado. Vamos então analisar conceitos importantíssimos para o estabelecimento do custo em sua empresa: desembolsos, gastos, custos e despesas. À primeira vista parece tudo a mesma coisa, não é? Mas não é. Desembolso é o ato de retirar o dinheiro do caixa ou do banco para pagar o compromisso assumido anteriormente. Gasto são os recursos despendidos ou a dívida contraída perante terceiros. O gasto está sempre relacionado com algum tipo de investimento, de curto prazo ou de longo prazo. É de longo prazo quando você compra máquinas, equipamentos, e é de curto prazo quando você investe em mercadorias para revenda, em insumos para a produção, em insumos para a produção de serviços, e por aí vai. Quero fazer aqui uma observação. O desembolso nem sempre acontece ao mesmo tempo que o gasto. O desembolso pode ocorrer em momento diferente do gasto. Percebeu então a diferença entre gasto e desembolso? Agora vamos analisar duas subespécies de gastos: os custos e as despesas. Custos são gastos consumidos na produção de bens ou na revenda de mercadorias. São gastos diretamente associados ao produto. Veja então se ficou claro. Custo é tudo aquilo que você investe para a produção do bem ou para a produção do serviço. Mas como identificar um custo num produto? Vou passar aqui para você uma fórmula. Olhe para o produto que você identificará os custos envolvidos na sua fabricação. Nem todos, mas uma grande parte. Imagine, por exemplo, o produto geladeira, mas geladeira branca. Olhando para uma geladeira branca, você já sabe que foi aplicada uma tinta branca para pintá-la. Portanto, a tinta branca é um custo de fabricação da geladeira. Olhe mais a geladeira. Ela é feita de aço. Portanto, você sabe que o aço é um componente de custo desta geladeira. Se a porta for parafusada e a produção não for totalmente mecanizada, você pode imaginar que alguém apertou esse parafuso. Está envolvida aí a mão de obra direta para a fabricação da geladeira. É o funcionário da fábrica que aperta o parafuso. Então não se esqueça da fórmula. Custo é todo gasto diretamente aplicado no produto. As despesas também são uma subespécie de gastos. Elas não estão associadas ao produto, mas sim ao funcionamento da empresa. O aluguel do escritório, o salário do funcionário do contas a pagar, a comissão do vendedor, enfim. As despesas se referem ao funcionamento da companhia. Para você entender melhor essa divisão e subdivisão, acompanhe o gráfico que preparei para demonstrar. Veja como ficou fácil agora entender as espécies e subespécies de custeio do produto. Nós temos duas espécies principais, o desembolso e o gasto. Qual a diferença entre eles? O desembolso é o ato do pagamento propriamente dito, quando você tira dinheiro do caixa ou do banco para pagar a obrigação. Já o gasto é o momento do comprometimento, ou seja, quando você contrata
a compra do recurso para investir na sua empresa. Quando você coloca um pedido junto ao fornecedor, quando você contrata um funcionário e outras. Os gastos estão divididos em duas subespécies, o custo e a despesa. O custo está sempre associado ao produto, sempre. Portanto, é um gasto associado ao produto. Já a despesa é um gasto associado ao funcionamento da empresa. Vamos agora analisar gastos que podem ou não ser tomados como custos. São as perdas, os desperdícios e os investimentos. De novo, parece tudo a mesma coisa, não é? Mas não é também. Perdas são gastos anormais, decorrentes de falhas do processo. São falhas eventuais, que após corrigidas fazem com que as perdas desapareçam. Vazamentos em tubulações, máquinas desreguladas que injetam mais matéria-prima do que o necessário e outros. As perdas têm caráter de eventualidade. Uma vez corrigida a falha, a perda desaparece. Desperdícios são gastos associados à ineficiência dos processos. Isso acontece quando o processo consome muito recurso para produzir a mesma quantidade. Portanto, é um processo ineficiente. Vou dar alguns exemplos. Movimentação desnecessária de material, impressão desnecessária de relatórios, estoques em níveis muito elevados e por aí vai. O desperdício tem caráter de permanência. Enquanto você não corrigir a falha ou a ineficiência do processo, o desperdício vai continuar. Na maioria dos casos, os desperdícios são evitados apenas após um estudo cuidadoso de OMS, Organização, Método e Sistema, onde os processos são analisados a fundo para que eles se tornem mais eficientes. Investimento é um gasto necessário à produção, administração e vendas da empresa. Os investimentos são feitos com o objetivo de melhorar o desempenho econômico-financeiro da empresa. Normalmente o investimento é feito a longo prazo. É a compra de um equipamento, compra de uma máquina, compra de um terreno para aumento do parque industrial e outros. Você tem duas maneiras de encarar essas três subespécies: o desperdício, a perda e o investimento. Ou você associa ao produto, ou você associa ao resultado. Associando ao produto, você necessariamente terá que aumentar o seu custo e, portanto, o preço de venda. Se você tiver mercado para isso, tudo bem. A outra forma é associar ao resultado. Você não aumenta o custo do produto, não aumenta o preço do produto, mas aloca um prejuízo no resultado. O prejuízo diminuirá o lucro do período. Dependendo da situação, é mais interessante. Vejamos como fica o gráfico. Temos aqui três espécies de gastos: as perdas, os desperdícios e os investimentos. As perdas se relacionam com falha nos processos. Uma torneira quebrada, o vazamento numa mangueira, a injeção excessiva de materiais por uma máquina desregulada, enfim, representa um consumo anormal de recursos da empresa e principalmente tem caráter temporário. Já os desperdícios se relacionam com ineficiência de processos.
Esses já têm um caráter de permanência, ou seja, eles têm uma tendência a se perpetuar nos processos empresariais. Nos desperdícios você tem um consumo normal de recursos, ou seja, é aquele consumo que você se acostumou a acompanhar em suas planilhas, mas ele é excessivo. Um estudo de OMS, Organização, Método e Sistema, revela que esse consumo é excessivo. Então isso é devido a uma ineficiência do processo e tem caráter de permanência. Já os investimentos, eles são feitos com o objetivo de contribuir positivamente para o resultado. Quando você compra uma máquina ou um equipamento para incorporar ao ativo permanente, quando você compra um terreno para ampliar as instalações da fábrica, isso tudo representa um consumo temporário de recursos. Mas esses recursos, eles têm um caráter de permanência. Ou seja, você compra a máquina para que ela possa produzir um certo volume planejado. Se você associar ao custo essas três espécies de gasto, você terá que necessariamente aumentar o preço do produto. O seu departamento de marketing saberá definir se o mercado aceita esse aumento. Nesse caso, você estará empurrando para o consumidor a falha acontecida num processo interno da empresa. Já quando esses gastos acontecem e eles são associados ao resultado, portanto são encarados como despesas, existe uma diminuição do lucro. Veja que em ambos os casos existe um prejuízo para a empresa. É apenas uma questão de alocação dos custos. Como eu disse, quando essas espécies de gastos estão associados ao resultado, existe uma diminuição de lucro. O preço do produto não é afetado, mas você tem um resultado menor. Vamos agora entender o que significam custos fixos e custos variáveis. Você se lembra que custo é o gasto associado ao produto. Custo fixo é todo custo que não se altera na medida da alteração de sua produção. Você pode ter maior quantidade produzida ou menor quantidade produzida, o custo fixo sempre se mantém. Exemplos: segurança da fábrica, aluguel de equipamentos da fábrica, mão de obra da fábrica. Veja que eu sempre menciono fábrica. É porque custo está associado ao produto. Custo variável é aquele que varia proporcionalmente ao nível de produção. Se você produz mais, você gasta mais. Se você produz menos, você gasta menos. É fácil de imaginar que um custo variável seja a matéria-prima, o insumo que você aplica nos produtos produzidos. Outro insumo poderia ser a água, energia elétrica. E aí fechamos o conceito de custos variáveis e custos fixos. Agora que já repassamos alguns conceitos importantes da contabilidade de custos, vamos estudar os métodos de custeio. Existem muitos métodos de custeio. Além dos tradicionais, você poderá perfeitamente montar um processo de custeio especialmente adaptado à sua empresa. Seria algo bem específico e bem dirigido a um produto específico. Eu aqui vou tratar de 3 métodos de custeio: o custeio por absorção, o custeio direto ou variável e o método ABC.
No custeio por absorção, tanto os custos fixos quanto os variáveis são alocados ao produto. Portanto, o produto recebe todos os custos incorridos, tanto os fixos quanto os variáveis. O método por absorção responde a todos os requisitos legais e contábeis. Na verdade, é o único sistema de custeio aceito pela Receita Federal. Ele trabalha em regime de competência. Mas quando se fala em gestão de processos, nem sempre o método por absorção responde à altura. O custo por absorção, por exemplo, mascara os desperdícios acontecidos no processo produtivo. Fica muito difícil identificar um desperdício quando você junta tudo numa mesma conta. No custeio por absorção, os custos fixos são somados aos custos variáveis para se obter o custo total alocado ao produto. Temos aqui os custos fixos, listados: aluguel da fábrica, depreciação das máquinas da fábrica e outros custos fixos, como óleo, combustível. Esses custos fixos não se alteram se a produção aumenta ou diminui. Por isso eles são chamados de custos fixos. Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a produção. Quanto mais produção, mais matéria-prima utilizada, mais mão de obra direta utilizada e mais custos variáveis outros utilizados. A mão de obra direta é aquela diretamente empregada na produção do produto. Temos então o total dos custos variáveis. Suponha que você produziu 10.000 unidades de sacolas de nylon e vendeu todas. 10.000 unidades de sacolas de nylon. O preço de venda você estipulou, ou o seu departamento de vendas estipulou, que seria R$3. Vamos ver se houve lucro na produção assim determinada. Pelo custeio de absorção, nós temos que somar o total dos custos fixos com os custos variáveis. Depois eu divido pelo total produzido para saber o custo unitário da unidade. Então temos aqui 9.600 total de custos fixos, mais 12.000 total de custos variáveis, dividido por 10.000, que foram as unidades de sacola de nylon produzidas. O custo unitário, portanto, é 2,16. Vamos calcular agora o lucro do período. Lucro do período é o preço de venda unitário, estipulado pelo Departamento de Vendas em R$3, diminuído do custo unitário, vezes o total produzido, 10.000 unidades de sacolas de nylon. Temos então R$3 menos R$2,16 vezes 10.000. O lucro do período, portanto, foi R$8.400. No custeio direto ou variável, apenas os custos variáveis são alocados ao produto. Os custos fixos não são alocados ao produto e são considerados como inerentes, necessários ao processo produtivo. Os custos fixos não são alocados ao produto sob a alegação, fundamentada por sinal, de que eles ocorrerão, independente do volume de produção. Esse método é ótimo para a tomada de decisões, para a gestão do processo. A legislação do imposto de renda não permite que você use o método de custeio direto, porque ele reduz o lucro. Se você só reconhece a despesa
quando vende o produto, você está diminuindo o lucro. Se você quiser usar o método de custeio direto, você terá que fazê-lo em controles à parte, longe da sua contabilidade normal. Na comparação com o processo de absorção, o resultado final será o mesmo, desde que todas as peças produzidas sejam vendidas no mesmo período. Vejamos como fica o gráfico. Suponha agora que você está fazendo os cálculos pelo método do custeio direto ou variável. Da mesma forma que no exemplo anterior, você tem aqui os custos fixos, aluguel da fábrica, depreciação das máquinas e outros custos fixos, dando um total de custos fixos de R$ 9.600. Os custos variáveis são os mesmos do exemplo anterior: matéria-prima R$ 5.000, mão de obra direta R$ 6.000, outros custos variáveis R$ 1.000, dando um total de R$ 12.000. Na primeira situação, imagine que você vendeu tudo o que produziu, 10.000 unidades de sacolas de nylon, e vendeu 10.000 unidades de sacolas de nylon a R$ 3,00 como o preço de venda estabelecido pelo seu departamento de vendas. Pelo custeio direto, nós temos que o total dos custos variáveis será dividido pelo total produzido. Assim, o custo unitário da sacola de nylon será 12.000, que são os custos variáveis, dividido por 10.000, que é a quantidade produzida. Isso dá um custo unitário de R$ 1,20. Vamos calcular então o lucro do período para essa forma. O lucro do período então é o total produzido, 10.000 peças, vezes o preço de venda menos o custo unitário variável, que dá R$ 8.400, exatamente como no custeio por absorção. Mas agora imagine que você não vendeu todas as unidades produzidas. Você produziu 10.000 unidades de sacolas de nylon e só vendeu 8.000 unidades. Mantendo o mesmo preço unitário de venda, nós temos agora 8.000 peças vendidas, vezes R$ 3,00 menos R$ 1,20, menos 9.600 de custos fixos, dá um lucro no período de R$ 4.800, bem menor do que os 8.400 calculados pelo método da absorção. Não é à toa que o imposto de renda não permite que você calcule dessa forma. O lucro é sensivelmente menor e o imposto a pagar fica postergado. No entanto, você tem uma forma mais clara de gerenciar os custos da sua produção. Custeio baseado em atividades. Método ABC. O método ABC parte do princípio que são as atividades da empresa que geram custos, e não os produtos em si. Nesse caso, os produtos apenas empregam as atividades e absorvem os custos delas. Assim, o foco deste método é levantar as atividades da empresa e o quanto elas custam para a empresa. Veja então que o método ABC se baseia na intensidade com que o produto utiliza a atividade da empresa. Possivelmente, o método ABC é o método de custeio mais utilizado no mundo todo. Ele é uma ferramenta poderosa de gestão de processos e fornecimento de dados precisos para a precificação de produtos. E você já sabe, sabendo quanto custa, sabendo quanto lucra. No meu site www.gbcbrasil.com.br você encontra todo o material desta aula. Um grande abraço e até a próxima.